Esta é a nossa sexta aula síncrona da disciplina de Inteligência Artificial aplicada aos processos químicos, desse segundo período do ano letivo de 2020. Tudo bem? Hoje eu tratarei a respeito de otimização numérica bioinspirada. Então, quando a gente fala em otimização numérica, de acordo com o dicionário Merriam-Webster, a otimização é o campo da matemática aplicada, cujos princípios e métodos são usados para solucionar problemas quantitativos na física, biologia, engenharia e economia. Questões de maximização ou minimização de funções de diversas áreas podem ser usadas com as mesmas ferramentas matemáticas. Então, o que acontece? A otimização numérica é um campo amplo que tem como objetivo resolver problemas de maximização ou minimização em diversos campos do conhecimento humano. A solução ótima, Z, que pertence ao Rn, atende o melhor critério de avaliação e satisfaz a equação, no caso se for minimização, do tipo f de z menor ou igual a f de y, considerando que z em n e y em n pertence ao Rn. Ou seja, nós temos funções, essas funções elas vão estar sujeitas a determinadas restrições ou não. Essas funções podem ser lineares ou não. Essas funções podem ser inteiras ou não, funções de números inteiros ou não. E nós vamos ter como objetivo determinar o valor da função que seja o mínimo da função. Então aqui eu já coloquei rapidamente vários tipos diferentes de otimização. Existe otimização linear e otimização não linear. Otimização linear quando as equações são lineares, e não lineares. A gente tem otimização com restrições ou sem restrições. A gente tem aquelas que envolvem números reais ou somente números inteiros. Então, a otimização é o mundo. Né? Caberia uma disciplina só de otimização. Mas o intuito aqui é tratar de inteligência artificial. Então, nós vamos ser usuários da otimização para os problemas que nós já vimos. Treinamento de redes neurais, por exemplo. Né? Quando a função não é diferenciável ou o seu gradiente é desconhecido, uma opção é usar a otimização heurística, sendo que a mesma faz uso de métodos de solução que englobam o conhecimento empírico sobre o problema. Então, toda vez que nós usarmos o conhecimento da prática a respeito do problema, nós estamos atacando com uma solução heurística. Dentre os métodos heurísticos, existem métodos que vieram do campo da chamada computação natural, como o método da otimização por colônia de formigas ou otimização por enxame de partículas. E esses métodos são métodos computacionais, são algoritmos computacionais que se baseiam em paradigmas, em associações com a natureza. Daí que vem o termo computação natural. A computação natural é um ramo da ciência da computação que é destinado a estudar, compreender e aplicar padrões complexos que são observados na natureza, usando-os como base para a solução de problemas, desenvolvimento de novas tecnologias e aperfeiçoamento de sistemas já existentes. Então, existe uma palavra chamada biomimética. Biomimética. O que é a biomimética? A biomimética é um anglicismo, a palavra que veio do inglês, biomimicry, tá? Que é a parte da atividade humana que tenta mimetizar aspectos da biologia. Então esse é um campo bem amplo, que engloba, por exemplo, arquitetura, construções, que engloba
muito das atividades humanas, mas quando a biomimética se refere à parte de computação, né, a gente chama de computação natural. Dentre as tecnologias que foram criadas com base na biomimética, nós podemos falar o velcro, que imita aquelas plantas, carrapicho, por exemplo, sonares, que imitam os morcegos, submarinos, cujo formato lembra os peixes. Por exemplo, as pranchas de surf não tem aquelas cortes embaixo? Aqueles cortes embaixo imitam as barrigas das baleias. E assim por diante. Bom, a computação, ela se divide, a computação natural, se divide em 3 ramos. A computação que é inspirada na natureza, os estudos sobre a natureza através da computação e a computação com mecanismos naturais. Esses 2 aqui eu não vou falar aqui, né? O primeiro deles, estudo sobre a natureza através da computação, diz respeito a gente usar o computador para estudar a natureza, modelando e simulando aspectos naturais em computadores. O segundo, que é a computação com mecanismos naturais, envolve campos avançados, como a computação quântica e a computação por DNA, computadores de DNA. Então não vou falar desses 2, eu vou me deter à computação inspirada na natureza. A computação inspirada na natureza abrange todos os mecanismos que foram desenvolvidos com base em algum caso observado na natureza. Surgiu, pois, com o passar do tempo, a descoberta de novos princípios e teorias que visam implementar modelos computacionais, de forma que a gente possa observar os princípios encontrados na natureza para solucionar problemas e otimizar processos. Assim surgiu a computação inspirada na natureza, que tem como principais áreas as redes neurais, que a gente já falou, as redes neurais artificiais, os algoritmos evolutivos, que daqui a pouco eu vou falar o que são, sistemas imunológicos artificiais, que são outras técnicas de otimização, e assim por diante. Então a gente observa a natureza, descreve como a natureza funciona e cria um algoritmo e depois um programa computacional que vai usar aquele princípio para tentar resolver um problema. A computação bioinspirada é uma área de estudo que ela enlaça muitas sub-áreas. Alguns tópicos relacionando conexionismo, redes, comportamento social e comportamento emergente. Ela é relacionada com a inteligência artificial, pois muitas de suas pesquisas podem ser relacionadas ao aprendizado de máquina. Por isso que a computação bioinspirada está sendo parte desse curso. Ela é baseada fortemente nas áreas da biologia, ciências da computação e da matemática. É o uso da computação para moldar a natureza e, simultaneamente, o estudo da natureza para melhorar o uso, desenvolvendo novas aplicações em computadores. Bom, eu falei em comportamento conexionismo, a gente entende, né, que o comportamento, que o conexionismo tem a ver com as redes, que a gente já explicou em aulas anteriores. Mas a questão do comportamento emergente ela é mais diferenciada. Então, a gente diz que um sistema apresenta comportamento emergente quando uma determinada quantia de entidades, agentes simples, opera em um ambiente, formando comportamentos complexos. Essa característica emergente ela é imprevisível e sem precedentes, e representa um novo nível de evolução dos sistemas. Comportamento complexo ou as propriedades não são a propriedade de nenhuma entidade em particular, e elas também não podem ser previstas ou deduzidas do comportamento das entidades em baixo nível. O formato e o comportamento dos bandos de pássaros é um bom exemplo de um comportamento emergente. Então, quando eu tenho um bando de pássaros, eu vou usar muito essa analogia no transcorrer dessa aula. E esses pássaros, por exemplo, estão voando. Com o intuito de reduzir o arrasto, os pássaros voam em V, né? Alternando quem é a ponta do V, de forma a diminuir a resistência. Isso é um comportamento emergente, tá certo? Surge por causa do bando de pássaros voando. Bom, um dos algoritmos bioinspirados mais famoso é o ACO, que é o Anti-Colony Optimization, otimização por colônia de formigas. Bom, se a gente reparar bem, as formigas têm a capacidade, dentre outras coisas, de encontrar o caminho mais eficiente entre uma fonte de alumínio de alimento e o seu formigueiro. Elas são capazes de realizar essa tarefa através de uma varredura realizada no ambiente, direcionada pela comunicação ativa existente entre os membros da colônia. Tendo em vista esse comportamento dinâmico, o ACO ele pode ser usado para roteamento de veículos, por exemplo, para guiar o motorista através do caminho mais eficiente entre o seu
trabalho e sua casa, otimizar rotas para transportadoras, visando menor consumo dos veículos, menor tempo de execução das entregas, né, e se adequando aos obstáculos que possam aparecer. Então, observe, qual é o problema que tem uma analogia com o problema das formigas levarem o alimento para o formigueiro? São os problemas de rota. São os problemas do tipo caixeiro viajante, por exemplo. O problema do caixeiro viajante é um problema clássico na área de otimização e de pesquisa operacional, que tem a ver com como reduzir o número de viagens de um determinado vendedor fazendo vendas em determinados pontos de uma rota complexa. Então, é o problema do caixeiro viajante. Então, o ACO serve para tentar resolver o problema do caixeiro viajante. Esse problema do caixeiro viajante é um problema matematicamente bastante interessante, porque ele é um problema que aumenta numa escala exponencial, dependendo do número de nós e do número de rotas entre os nós. Tá certo? Bom, existem outros algoritmos, por exemplo, baseados na movimentação de enxames. Tá? Esses algoritmos possuem regras básicas que atuam em cada um dos indivíduos, permitindo que, quando o coletivo seja analisado, haja um comportamento que emerge. Né? Então, a gente vai falar de enxames, bandos. Tá? Então, eu já falei do ACO, vou falar daqui a pouco do PSO. E uma classe de algoritmos de otimização baseados em computação natural muito importante são os algoritmos genéticos, que hoje em dia são chamados de algoritmos evolutivos, que são técnicas de busca para determinar soluções aproximadas em problemas de otimização desenvolvidas por John Henry Holland. Os algoritmos genéticos são uma classe particular de algoritmos evolutivos que usam técnicas inspiradas pela biologia evolutiva, como hereditariedade, mutação, seleção natural e recombinação. Então, os algoritmos evolutivos, eles têm a ver com o seguinte: quando a gente tem um problema, nós temos soluções candidatas a esse problema, algumas dessas soluções, elas dão respostas melhores. Então, usando o equivalente da evolução natural, nós podemos gerar novas respostas, que seriam descendentes dessas respostas originais, usando técnicas de reprodução, análogas à combinação de genes. Adicionando a isso a questão da mutação, nós teremos a possibilidade de criar uma forma de responder problemas usando um análogo da evolução natural, mas para resolver problemas. É isso que os algoritmos genéticos tratam. Além do ACO, né, que eu já falei, existe também as colônias artificiais de formigas, a otimização por vagalumes e o Particle Swarm Optimization, a otimização por enxame de partículas. E é essa otimização por enxame de partículas que eu vou me deter um pouco mais. Né? Então, se a gente for direto para fazer uma análise de como é um pseudocódigo de um algoritmo de Particle Swarm Optimization, de acordo com Serapião, 2009, em Fundamentos de Otimização por Contingência de Enxames e uma Visão Geral, esse trabalho publicado no volume 20, número 3, da revista Controle e Automação da Sociedade Brasileira de Automática, nós teríamos. Bom, se eu tenho enxame, eu preciso saber quantas partículas tem no enxame, TPOP. Inicializar aleatoriamente a posição inicial de cada TPOP, isso aqui seria a solução do meu problema, são as soluções candidatas. Tá? Cada X está associado a uma solução candidata. Da partícula P. P seria o meu pássaro na TPOP. Uma partícula que vai voar, que vai varrer o espaço de busca. Então a analogia é essa. Da mesma forma como bandos de pássaros procuram e encontram alimentos, nós vamos criar um algoritmo computacional que vai se basear nesse princípio para tentar resolver um problema de minimização ou maximização. Bom, além da resposta inicial, que ela é aleatória e é só para inicializar o problema, cada partícula recebe uma velocidade inicial, que pode ser igual para todas as partículas ou não. Para cada partícula P em TPOP, faça calcular sua aptidão, isso aqui é o fitness. O que é o fitness? É o quanto aquela resposta, que é uma resposta candidata,
responde o problema que eu quero. Então, se for uma função matemática, eu substituo todos os valores da função para obter todos os valores da função. Bom, aí determinamos a melhor posição da partícula P até o momento, Pbest. O que é isso? Pbest. Como eu tenho histórico de qual a melhor resposta para cada partícula individualmente, esse é o Pbest, é o best da partícula. Né? O quanto ela se aproximou do mínimo. Né? Para isso eu comparo os valores dela com o valor anterior mínimo dela. Se for menor do que o mínimo anterior dela, passa a ser o novo mínimo. Depois, descubra a partícula com melhor aptidão de toda a população, que a gente chama de Global Best, GBest. Então, o que é o GBest? O GBest é a partícula que tem melhor resposta dentre todas as candidatas desse instante, dessa época atual de teste, dentro do laço de infecção. Para cada partícula P na população T-pop, faça atualizar a velocidade da partícula pela fórmula. A velocidade passa a ser a velocidade anterior vezes uma inércia mais C1 vezes Pbest menos X menos ou mais, que deveria ser mais, C2 vezes Global Best menos X. Então, o que é C1? Bom, C1 é um parâmetro comportamental individual. Já explico isso. E C2 é um parâmetro comportamental de grupo, coletivo. Pb menos X é a distância da melhor resposta da partícula até a posição atual. E Gbest é a melhor distância, é a distância entre a melhor de todas as soluções de todo o enxame, ou de todo o bando de pássaros, para a partícula atual. Então, observe, essa distância é uma distância individual. Ela leva em conta a minha posição agora, com respeito à melhor posição, quanto mais próximo eu estive do alimento. Com respeito ao problema de otimização. Qual é o valor da minha solução agora e a distância que eu estive da resposta melhor, minha. E aqui no segundo parênteses, é a distância com respeito ao global. Por isso que C1 é um parâmetro individual e C2 é um parâmetro coletivo. Normalmente, esses valores são constantes e eles giram em torno de no máximo 2, senão eu tenho uma instabilidade numérica associada ao método. Então, C1 é quanto a partícula valoriza a sua informação própria, única, de proximidade com respeito à solução. Ótimo. C2 é uma informação, é quanto eu pondero a distância que eu estou do ótimo global. Inércia está associada ao conceito de inércia física. Né? É o quanto eu mantenho a velocidade anterior quando eu vou calcular uma nova velocidade. Existe heurístico para as soluções da inércia, do mesmo jeito que existe heurístico para C1 e C2. A inércia varia entre 0,4 e 1,4. Bom, atualizar a posição da partícula pela fórmula. E aqui tem um erro físico, e esse erro físico é do método, desde que ele foi desenvolvido por Holland, tá? Que é V, X passa a ser X mais V. A gente sabe que isso aqui não tem significado físico. Aqui eu tenho distância, eu teria distância, aqui eu tenho velocidade. Eu não posso somar velocidade com distância, mas porque as unidades não fecham. Mas foi o que foi feito, e é só uma analogia. Essa é a fórmula de integração. Se a condição de término não for alcançada, retornar ao passo 4. Então, esse é o algoritmo que nós vamos testar daqui a pouco no Scilab. Bom, a otimização por enxame de partículas tem como vantagens a insensibilidade à mudança da escala das variáveis. Então, eu posso trabalhar com escalas, com variáveis que estejam normalizadas. Eu mudo o universo dos custos das variáveis e eu vou ter o ótimo igual. Implementação simples, a gente viu que o algoritmo é bem simples de ser explicado. Adaptabilidade à computação paralela existe para quem faz uso de computação paralela, a chance de transformar esse algoritmo num algoritmo que é mais apropriado para a computação paralela, em vez da computação sequencial, que é a computação sequencial que nós vamos usar. Não precisa de cálculo de derivadas, então não vou precisar calcular gradientes, nem aproximações de gradiente. Poucos parâmetros a serem definidos pelo usuário, são relativamente poucos parâmetros. Né? Como desvantagem, nem tudo são flores, né?
O algoritmo PSO apresenta um desempenho rápido para localizar a bacia de atração das boas soluções, mas lento no ajuste final, como nos algoritmos genéticos. Ou seja, ele se aproxima rápido da região próxima do ótimo, mas ele custa achar o ótimo. Certo? Isso, por um lado, é uma desvantagem mesmo, porque aumenta o número de interações necessárias para a solução com a precisão que se deseja, mas, por outro lado, garante que a gente não tenha soluções prematuramente, que venham a convergir prematuramente. Né? Bom, para testar algoritmos de otimização numérica, se faz uso das chamadas funções de benchmark, ou funções de teste. Em computação, o benchmark é o ato de executar um programa de computador, um conjunto de programas ou algoritmos ou outras operações, a fim de avaliar o desempenho relativo de um objeto, né, no caso de um código, normalmente executando uma série de testes padronizados e ensaios. Então, nós vamos avaliar nos nossos procedimentos de benchmark de algoritmos de otimização a taxa de convergência, a robustez, o desempenho geral e a precisão. Bom, eu preciso de uma função de benchmark. Não vou usar uma função de benchmark muito simples. Então, existem várias funções que são usadas e eu escolhi aqui a função de Sheffield para fazer esse exemplo. A função de Sheffield é essa função aqui, ó, a f de x, né, é igual a 4,18,9829 vezes d. D é o número de dimensões, no caso eu vou fazer bidimensional, tridimensional, desculpa. D aqui é o número de variáveis independentes, eu vou usar duas variáveis independentes, x e y, menos o somatório de i igual a 1 até d, no caso 2, de xi é a constante a, b, c, d, xi é a componente da variável independente, vezes seno da raiz quadrada do módulo de xi. O gráfico dessa função apresenta esses comportamentos oscilatórios, aqui, né, com amplitude variável. Isso aqui se explica por causa da presença do seno x, da raiz quadrada e do módulo. Então a gente tem um vale aqui. Né? Essa função é uma função bastante difícil de ser otimizada usando métodos quaisquer. Tá certo? Eu adaptei esse exemplo a figura está a partir desse site aqui. E a solução, ou seja, o ótimo, a gente tem o mínimo, a função de x ótimo é zero, tá certo? E a resposta está em xi igual a 420,9687. 420,9687. Então, o exemplo no Scilab. Deixa eu chamar o Scilab aqui. Aqui, ó, esse código é um código que ele vem sendo desenvolvido ao longo de muitos anos. Ele não é um trabalho feito de agora, tá certo? Esse trabalho aqui é um trabalho que o uso do PSO faz parte da minha tese de doutorado. Tá? Antes de escrever a tese de doutorado, eu já vim trabalhando com ele. Tá? Isso aí, aproximadamente desde 2013, que eu venho trabalhando com esse algoritmo de otimização. Né? Então, vamos lá. A função z, que na sua chamada vai ser z, a função de a e b, é igual a 418,9829 vezes 2, né, que são duas dimensões, menos a vezes seno de SQRT de ABS de A. Esse parênteses aqui, ele troca o sinal de tudo, tá? Menos D vezes seno de SQRT de ABS de B. Então, essa é a função de Sheffield, né? Que vai ser a função que vai ser usada como benchmark. Tamanho da população são 200 partículas. Máximo de vezes que o algoritmo vai rodar, que o programa vai rodar, são 1000 vezes. Aqui está a inicialização. A gente inicializa as posições em x e y. X e y são as variáveis de otimização associadas com as dimensões do problema. Se eu tivesse problemas de 3 dimensões, 4, 5 dimensões, eu teria mais variáveis aqui. Tá certo? Então, isso aqui é uma inicialização aleatória dentro do espaço de busca de aproximadamente 2 vezes range, o número varia entre 0 e 1. Né? Então, aqui eu posso ter
mais 1 menos 1 vai de menos 500 a mais 500, mais ou menos. Certo? Inicializa as velocidades também, com números aleatórios. Né? E x, velocidade de x, são as variáveis de interação do PSO. PBEST é o melhor da partícula. Começa com um valor grande, porque vai ser comparado e eu vou pegar o valor atual. Então eu preciso que comece com um valor grande, por isso 1 vezes 10 dá 9. Né? XPBEST e YPBEST são os valores melhores em cada uma das partículas, nas direções x e y. Global Best é o melhor de todos os valores. Aqui é o índice de Best, índice do menor, velocidade máxima 0,5, inércia igual a 1,4, C2 igual a 1,9, C1 igual a 0,1. Né? Bom, enquanto eu não alcancei o máximo de vezes, para toda a população, o que eu faço? Calculo fitting. O que é o fitting? Eu substituo aqueles valores aleatórios na função Schaefer e determino quais os valores que devo dizer. Se o absoluto do fitting for menor que PBEST, PBEST passa a ser esse valor. Então eu vou armazenar a melhor posição para essa solução candidata, que é de número I. Se for melhor do que o Global Best, ela passa a ser o melhor de todos, de todo o enxame. Então já sei, já descobri quem é a melhor solução de todas do enxame. Né? E já descobri, porque eu estou fazendo aqui para T-pop, ó, esse laço, esse end aqui fecha o T-pop, ó, esse T-pop aqui. Tá? E já descobri para cada partícula. Agora, a atualização das velocidades das partículas de acordo com a fórmula que eu falei. Velocidade passa a ser a inércia vezes a velocidade, mais C1 vezes rand vezes xpbest, mais C2 vezes rand vezes a distância xgbest menos xi, para x e para y. Bom, em vez de trabalhar com inércia fixa, uma coisa que fez bastante diferença na convergência foi trabalhar com uma inércia variável. Existem autores que citam isso. Então a inércia começa em 1,4 e vai decrescendo até 0,04. Quando ela chegar em 0,04, ela volta a ser 1,4, à medida que as repetições do código são feitas. Aqui eu tenho a fórmula aquela que está errada dimensionalmente, que a posição passa a ser a posição anterior mais a velocidade da partícula, para x e para y, porque eu tenho um problema bidimensional, as variáveis independentes estão em x e y. Aqui eu mostro o Global Best, aqui eu somo o total. Se o número de iterações for maior que 30, o que significa? Que eu estou com dificuldades para convergência. Então aqui tem uma modificação que eu inseri no algoritmo, tá? Que não está no algoritmo original de Holland. Tá? Eu determino qual é a média das soluções candidatas numa dimensão e noutra dimensão. E para todas elas, com exceção da melhor de todas, eu redistribuo aleatoriamente as posições e as velocidades. Então, o que acontece? De 30 em 30 repetições, dentro do máximo de repetições, tirando o Global Best, aquela partícula que é a melhor de todas, eu realoco o enxame para outra posição. Então, o que isso vai provocar? Isso vai provocar que as partículas vão se distanciar e vão correr de volta para próximo dessa, de forma a se varrer mais vezes o espaço de busca. Certo? Bom, se der tudo certo, a gente vai descobrir se a gente conseguiu a resposta ótima, que é o valor da função próximo de zero, e o x e o y naquele valor lá que eu não lembro agora, é 400 e... deixa eu colar aqui. 420,96. 420,96. Vou executar o código. Executei. Ele está executando. A tendência é o valor do Global Best. Tá certo? É o valor da função, né, de Schaefer. Já está convergindo para 0,00 alguma coisa. Né? Então é um esforço computacional significativo, né? Mas eu não preciso da derivada da função. Né? Então, acabou. Então, não convergiu. Observe que interessante. Não convergiu, porque a resposta aqui em x, apesar do valor 0,04, eu tenho um problema, ele não convergiu. Então, eu vou mudar
eu vou aumentar o número de partículas e vou deixar o número máximo de vezes. Vou executar de novo. Então vamos ver se ele tinha achado o valor da função 0.04, ele já achou 0.02. Né? Ó, já está com duas casas. Vamos ver se ele converge. Né? Ele está reduzindo ainda. Ele vai demorar 10 vezes mais agora. Né? É óbvio que o código vai rodar ainda mais lento, porque eu estou gravando o vídeo ao mesmo tempo que eu estou executando a otimização. Né? Então, ele vai demorar bastante. Vamos ver o que eu consigo alcançar. Né? Podia ter posto aqui um DISP do número de interações também, para a gente ter uma ideia de quantas interações tem. Né? Só para a gente ficar ciente de estar próximo ou não do fim. Né? Então, vamos ver. Como o problema é um problema baseado em heurística, e essa é a grande característica da heurística, eu não tenho a garantia de otimalidade. Ou seja, eu não tenho a garantia de que eu vou alcançar o ótimo da função. Essa é a característica de todo método heurístico de otimização. Tá certo? Eu não tenho a garantia. Tá? Ao contrário dos métodos analíticos baseados em gradiente. Tá certo? Onde a gente tem a garantia matemática de que nós vamos conseguir o ótimo da função. Só que aquela função para ser lá, para se calcular o gradiente, o que se precisa? Você precisa dela analítica. E aqui eu usei uma função de teste, mas eu posso usar esse algoritmo aqui para resolver outros problemas de minimização de erro, por exemplo, em treinamento de rede neural. Tá certo? Então, é óbvio que eu estou dando esse enfoque em otimização bioinspirada para a gente poder, daqui a pouco, unir o controlador fuzzy com o otimizador PSO. Né? Do mesmo jeito que a gente vai ter como intuito juntar lógica fuzzy com redes neurais. Então, daqui a pouco, nós vamos estar trabalhando com os três juntos. Nós podemos estar trabalhando com redes neurofuzzy treinadas através de um algoritmo baseado em otimização bioinspirada. Tá certo? Então, eu já estou com 1, 2, 3, 4, 5 casas depois da vírgula. 3, 4, 5 casas depois da vírgula. De zeros. Vamos ver se ele deve convergir para o valor de 420,9687. Né? A solução intermediária, ela está na variável aqui, ó, IGBEST. Né? IGBEST é o índice. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, posso interromper e pedir o valor de XP best índice IGBEST. Não gostei. Não gostei mesmo. Deixa eu rodar de novo. Vou rodar de novo. Rodar com engraçado, porque quando eu desenvolvi, estava convergindo. Muito engraçado isso. Interessante. Interessante mesmo. Não está convergindo. Interessantíssimo. Não está convergindo. Né?
Ele achou um mínimo local próximo de zero valor, mas não é a resposta que eu espero, certo? Agora deu. Que interessante, né? Isso mostra exatamente o que eu falei a respeito de não haver a garantia do ótimo. Então, quando nós temos a solução de um problema de otimização usando um procedimento heurístico, e nesse caso, quando a gente usa a computação bioinspirada, se chama de meta-heurística, são chamados procedimentos meta-heurísticos de otimização. O que a gente observa? A gente observa que eu precisei fazer 4, 5 tentativas para conseguir encontrar a resposta que eu sei que é ótima. Tá certo? De 420,96 alguma coisa. Tá certo? Então foi extremamente didático. Observe que eu não resolvi o problema quando eu usei máxima força de computação. Eu usei um número de partículas bem menor, vezes de 200 eu usei 40, e o número de vezes de 1000. Vamos ver se eu repetir agora, se eu encontro a mesma resposta. Mandei repetir de novo. Vamos ver se ele converge de novo ou não. Só lembrando, a variável não convergiu. Tá certo? Interessante, não convergiu. Né? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou deixar a tela. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a tela sem limpar. Vou deixar a resposta. E vou tirar o DISP do GBEST. Tá? Então ele vai rodar e eu não vou ver resultado nenhum. Só quando chegar na resposta final. Tá certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o número de partículas variar entre 20 vezes, entre 30 vezes e 50 vezes. Então eu vou colocar o laço lá em cima. Aqui, ó. Enquanto Tpop menor que 50. E vou colocar Tpop, passa a ser Tpop mais um, int, e aqui eu vou botar um disp. Enfim. Vamos ver se eu consigo executar. Variável indefinida Tpop na linha 1. Claro, né, porque eu não inicializei. Então, aqui, ó. Tpop recebe 1. Recebe 1 não, recebe eu quero que comece em 30. Né? Rodei. Ah, o clear está aqui, né? Esse clear aqui eu não posso. Ele vai apagar. Deixa eu pensar se eu consigo fazer isso. Eu posso. Tá? Eu vou colocar o clear aqui em cima. E vou rodar. Vamos ver se funciona. Está rodando. Então essa é a primeira resposta. Né? Com um conjunto de 30 partículas. Está bem longe do ótimo. Né? Com 31, com 32, com 33, com 34. Por que eu não vou obter sempre a mesma resposta com o mesmo número de partículas? Porque eu tenho os aleatórios nas fórmulas. Então eu tenho um procedimento probabilístico associado ao comportamento de enxame. Tá? Aqui ele saiu totalmente da resposta. Aqui ele achou a resposta. 420,96. Uma vez ele fez. Ele acertou uma vez. Vou contar quantas vezes ele acertou. 2 vezes ele acertou. Tá? Essa aqui também está certa. 2. Errou de novo. Cada vez ele vai demorar mais tempo para rodar. Ele começa mais rápido porque tem menos partículas para rodar no algoritmo. Né? Ele só acertou 2 vezes até agora.
Observe como a função é um bom teste, né? Então observe que eu não estou conseguindo bons resultados de robustez com esse meu algoritmo. Apesar dele ter conseguido resolver, ele resolveu relativamente poucas vezes. O número de casos em que, ó, acabou. Então ele resolveu duas vezes, entre as 20 vezes que ele fez. Então ele acertou em 10% dos casos. Tá certo? 10% dos casos é um índice de acerto que não é um índice de acerto bom. Tá certo? Então é assim que se faz o benchmarking de um algoritmo. Tá certo? Bom, eu vou encerrar o teste por aqui. Deixa eu voltar para... Não é essa aula, tem uma outra aula para apresentar, para gravar. Deixa eu voltar para fazer o encerramento. Então, o que nós falamos? Nós falamos sobre métodos de otimização bioinspirado. Eu foquei mais no Particle Swarm Optimization. Mostrei um algoritmo e programa. E mostrei que a gente precisa trabalhar bastante com funções de benchmark para poder garantir que exista o alcance da optimalidade na solução da resposta. Tá certo? Bom, por hoje era isso. Agradeço a atenção até aqui. Qualquer dúvida, me contate em Renato Dutra Pereira, @gmail.com. Meu muito obrigado.